Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, trazendo mais uma gravação da disciplina de Geometria. Então nesta videoaula eu vou trabalhar com 4 momentos bem definidos. A primeira parte é a acolhida, no segundo momento a explicação do conteúdo, no terceiro momento a resolução de alguns exercícios e no quarto e último momento o encerramento. Então, primeiro, eu quero agradecer a atenção de todo mundo por estar assistindo o vídeo e caso vocês tenham alguma dúvida ou dificuldade, eu vou estar à disposição. Desejo a todos uma semana muito abençoada. Pessoal, nas outras videoaulas gravadas, nós estamos trabalhando com conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. Então, nesta videoaula, a gente vai começar a trabalhar com a trigonometria no triângulo qualquer, que é quando eu trabalho com a lei dos senos e a lei dos cossenos. Toda vez que eu falar para vocês sobre a lei dos senos, quer dizer que eu vou estar analisando um teorema que poderá ser aplicado em um triângulo qualquer, que sempre vai me trazer como resultado matemático a relação existente entre o seno de um ângulo qualquer com a medida do seu lado oposto. Isso quer dizer o que, professor? Que a razão ou a divisão vai sempre existir observando o valor de um lado e o seno deste ângulo. Nesta primeira tela de slide, nós temos aqui um triângulo qualquer, aonde nós temos os vértices A, B e C. E vocês vão perceber o seguinte, que para cada vértice nós temos um comprimento de um lado. Por exemplo, de frente ao vértice A, eu tenho um lado Azinho. Oposto ao vértice B, eu tenho um lado Bzinho. E oposto ao vértice C, eu tenho um lado Czinho. Isso implica em quê? Que quando eu coloco, por exemplo, o ângulo do vértice A, que eu chamo de Azão, o ângulo do vértice B, que eu chamo de Bzão, com o ângulo do vértice C, que eu chamo de Czão, eu posso criar uma relação observando o lado e observando o meu ângulo. Então, se eu observo, por exemplo, o comprimento de lado Azinho, eu vejo que Azinho está de frente para o ângulo A. Então, como que fica o teorema aplicado para a lei do seno? A dividido pelo seno de A. Agora eu vou pegar o lado de comprimento Bzinho. Bzinho está de frente para o ângulo B. Então, como fica a relação? B dividido pelo seno de B. E agora eu tenho o vértice C. Como que vai ficar a relação? Então eu vou ter o ângulo C e vou ter o lado de comprimento Czinho. A relação vai ser Czinho dividido pelo seno de C. Isso quer dizer o que, professor? Que eu posso analisar cada um dos lados e posso analisar um ângulo interno a cada vértice do meu triângulo. Então, a lei dos senos é sempre um teorema que vai estabelecer a relação do seno de um ângulo, que é sempre proporcional à medida do lado oposto. Depois que eu entendo a lei dos senos, eu posso então entender a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela trabalha com a seguinte teoria, que em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados correspondentes à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles, é uma relação. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que eu vou ter novamente um triângulo qualquer e vou conhecer o vértice A, o vértice B e o vértice C. E perceba o seguinte, que o lado Azinho ou de comprimento A está oposto ao ângulo alfa e ao vértice A. Agora, quando eu analiso o lado de comprimento Bzinho, eu percebo que ele está oposto ao vértice B e também está oposto ao ângulo beta. E quando eu analiso o vértice C, eu percebo que eu tenho um comprimento de lado Czinho e um ângulo interno que eu chamo de φ. Então, para cada ângulo agora que eu vou analisar e cada vértice, eu indico uma relação para trabalhar com a lei dos cossenos. Por exemplo, eu vou analisar primeiro o vértice A, este aqui, ó.
Então, no vértice A, eu tenho o ângulo alfa, e oposto a esse ângulo alfa, eu tenho um comprimento do lado que é Azinho. Então, a relação vai ser A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado, somado com C elevado ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, cosseno de alfa. Ah, professor, então quer dizer que eu estou analisando agora o comprimento Azinho, certo? E vou deixar a letra B e a letra C para formular a minha fórmula matemática e encontrar o valor deste lado Azinho. Professor, e se eu estivesse trabalhando agora com o lado B? Então, procuro o Bzinho, acabei de achar. Qual que é o ângulo oposto a ele? O beta. Então, eu vou isolar a letra B. Então, como que ficaria? B ao quadrado é igual a elevado ao quadrado, somado com C elevado ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, cosseno de beta. E se eu fosse agora isolar o lado Czinho? Então, este ângulo aqui, ó, está oposto a C. Então, eu ia isolar a letra C e ficaria C elevado ao quadrado igual a elevado ao quadrado, somado com B elevado ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, multiplicado pelo cosseno de φ. Então, nesse exercício agora, da Universidade Federal de Uberlândia, eu vou trabalhar primeiramente com a lei dos senos, vou fazer um segundo exercício também com a lei dos senos e, por último, eu trabalho com a lei dos cossenos. Então, o exercício fala o seguinte: considere o triângulo retângulo a seguir. Então, eu tenho um triângulo A, B e C. Se esse triângulo é retângulo, quer dizer que no vértice A eu tenho um ângulo de 90 graus. Sabendo-se que alfa é igual a 120 graus e que AB é igual a AC igual a 1 centímetro e o seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2, então AD é igual. Pessoal, presta bastante atenção para todo mundo entender. Na próxima tela, eu coloquei a nossa figura um pouco maior, tá bom? E perceba o seguinte, que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E o exercício me disse que o lado AB vale 1 centímetro e o lado AC também vale 1 centímetro. Então, além desse triângulo ser um triângulo retângulo, ele também vai ser um triângulo isósceles, porque possui 2 lados iguais. Próxima ideia. No triângulo isósceles, os ângulos da base também são iguais. Isso quer dizer o que, professor? Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, isso implica que o ângulo para o vértice C vale 45 graus e para o vértice B também vale 45 graus. Ok. Aí o exercício traçou mais um segmento de reta até chegar nesse vértice que ele chama de D e nos deu que esse ângulo alfa aqui, ó, é igual a 120 graus. O que o exercício pede? Para determinarmos quanto vale AD. Professor, pega agora só o triângulo ADB. Deve ele para mim, por favor, bem maior. Então aqui, aqui e aqui. Então eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice D. Aqui em cima eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus e aqui eu tenho um ângulo desconhecido. Mas se eu quiser achar, também dá para fazer fácil. E o segmento AB, eu já sei que vale 1. Então, quem que eu vou procurar agora? O segmento AD. Como que eu vou procurar o valor desse lado aqui, ó, que eu estou chamando de X?
aplicando o conceito do teorema da lei do seno ou apenas a lei do seno. Então, o que eu faço? O número 1 está oposto ao ângulo alfa, concorda? Então, eu vou colocar 1 sobre o seno de alfa. É sempre a relação de um lado com seu ângulo oposto. Isso deverá ser igual. O número ou a variável x está de frente para o ângulo de 45 graus. Então, quem vai ser a relação? X sobre o seno de 45 graus. Então, se eu tenho agora uma proporção, ou seja, nós montamos aqui duas razões, eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou pegar tudo que eu acabei de escrever de vermelho e vou colocar na próxima tela. E vou multiplicar cruzado. X que multiplica seno de alfa é x seno de alfa, igual 1 que multiplica seno de 45 é o seno de 45. Conservo o x, conservo o seno, troco o alfa por 120 e conservo o seno de 45. Conservo novamente o x, troco o seno de 120 graus por raiz de 3 sobre 2 e troco o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. Simplifico este 2 com este 2 e vai sobrar x multiplicado por raiz quadrada de 3 igual raiz quadrada de 2. Essa raiz quadrada de 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, x é igual raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Olha que massa, ou que legal. Perceba que as duas raízes apresentam o mesmo índice. Então, ao invés de escrever raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3, eu peguei o número 2 e o número 3, escrevi em forma de fração e coloquei dentro da minha raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 2/3. Então, o exercício pede para marcar a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Pessoal, foi um exercício simples, muito bonito, tá? Eu peço para vocês estudar detalhadamente esse exercício e caso tenha alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? Agora eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês. Vou apagar tudo que eu escrevi de vermelho para ficar mais fácil para estudar. Para a gente fazer mais um exercício. Então, o exercício 2 fala o seguinte: no triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista que as medidas presentes existem nele. Use que raiz quadrada de 2 é igual a 1,4 e que raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. Então, nós temos o triângulo ABC, ok? No vértice A, eu tenho o ângulo de 60 graus e o lado oposto a ele vale 10 centímetros. No vértice B, eu tenho um ângulo de 45 graus e o vértice oposto a ele, eu chamo, o lado oposto a este ângulo de 45 graus, eu chamo de x. Então, como que eu vou montar a relação da lei do seno? X dividido pelo seno de 45 igual a 10 dividido pelo seno de 60, igual eu coloquei aqui. Então, agora, eu vou multiplicar o quê? Cruzado. X que multiplica seno de 60 é igual a 10 que multiplica seno de 45. Conservo a letra x, troco o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, conservo o número 10, troco o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. Para facilitar o desenvolvimento do cálculo, simplifico este 2 com este 2. Vai sobrar a variável x, raiz quadrada de 3, o número 10 e raiz quadrada do número 2. Conservo x,
troco a raiz quadrada de 3 por 1,7, conservo o número 10 e troco a raiz quadrada de 2 por 1,4, porque foram dados do exercício. Então, x que multiplica 1,7 é igual a 10 que multiplica 1,4, 14. 1,7 está multiplicando, passa para lá dividindo. 14 dividido por 1,7 é aproximadamente 8,2 centímetros. Fazendo assim, a alternativa correta, letra A. Então, pessoal, resolvemos dois exercícios. Um que trabalha com a lei dos senos e o segundo exercício também que trabalha com a lei dos senos. Eu peço que vocês vejam esse exercício de novo, assistam esse vídeo para poder entender bem o conteúdo, tá bom? Só um segundinho, pessoal, vou tomar uma aguinha aqui. Agora, a gente vai fazer o terceiro exercício, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fala o seguinte: dois lados de um triângulo medem 8 e 10 metros e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede. Então, o que o exercício nos diz? Que nós temos um triângulo qualquer, vou desenhar um triângulo qualquer aqui, vai ficar torto, tá? Aonde um lado vale 8 e o outro vale 10. E entre esses dois lados aqui, nós temos um ângulo de 60 graus. O que o exercício nos pede? Para determinar o valor deste lado aqui. Então, se eu trabalho só com o ângulo, que eu conheço só um ângulo dentro do meu triângulo, eu vou trabalhar agora com a lei dos cossenos. Vou chamar esse vértice aqui de A, este de B e este de C, ok? Então, como que eu posso montar a lei dos cossenos? A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado somado com C elevado ao quadrado menos 2 vezes A vezes B cosseno de 60 graus. Aí presta atenção para todo mundo entender. Eu vou trocar essa letra A por x, porque eu quero saber o valor dela. Vou trocar a letra B pelo número 8. Vou trocar a letra C pelo número 10. Aqui é B, né, pessoal? Digitei errado. Aqui é B e aqui é C, perdão, tá? Vou trocar de novo a letra B por 8, a letra C por 10 e conservar o cosseno de 60. Como escrevendo vai ficar muito feinho, muito bagunçado, o que Titi fez? Passou para a próxima tela, só um minutinho, por favor, vou apagar isso aqui para ficar fácil de você estudar. E digitei toda a equação bonitinha para vocês. Aqui. E olha que facinho. X ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64. 10 vezes 10, 100. Menos 2, que multiplica 8, que multiplica 10. E cosseno de 60 vale 1 meio. X ao quadrado é igual a 64 somado com 100, 164. Para facilitar, vou simplificar esse 2 com esse 2 e vou fazer a continha. 8 vezes 10, 80. Vezes 1, 80. X ao quadrado é igual a 164 menos 80, 84. O inverso da potência é a raiz quadrada de 84. Olha que simples. 84 é a mesma coisa que 4 multiplicado por 21. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Conserva a raiz quadrada de 21 e coloca a unidade de medida, que é metros. Então, fizemos nessa videoaula 3 exercícios. Um que
que trabalha com a lei dos senos, o primeiro, o segundo também que trabalha com a lei dos senos e o terceiro que trabalha com a lei dos cossenos. Pessoal, essa videoaula vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Só fazer aqui uma pequena correção que agora que eu percebi. Lembra que na tela anterior eu coloquei x ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Então a nomenclatura A e B não interfere. O que você tem que saber para trabalhar com a lei dos cossenos? Que o lado que você isolar, você vai trabalhar com o ângulo oposto a ele. Neste caso, o meu lado tinha um comprimento x desconhecido e meu ângulo alfa era igual a 60 graus. Tá bom? Gente, obrigado, viu? Fica todo mundo com Deus. Até mais. Tchau.